boa tarde, boa noite, sétimo ano, como é que vocês estão? Bom, antes de eu começar a dar a videoaula, eu gostaria de falar duas coisinhas. Nós não sabemos a data em que nós vamos retornar, se é que nós vamos retornar esse ano no modelo híbrido, tá? E mesmo que nós retornemos, não vai ser volta todo mundo normal para a escola, não será assim, será um terço da escola, dos oitavos, dos nonos anos, algo do gênero. Isso tudo não foi definido ainda, pelo menos não oficialmente. Eu insisto muito nessa questão do oficialmente, porque eu não quero correr o risco de te falar uma coisa e acontecer outra, tá? E tentando te avisar, eu acabo atrapalhando a informação. Espera só um pouquinho, tá passando um avião aqui. Bom, e a outra coisa é que hoje eu vou falar com vocês sobre as páginas 146, 147 do seu livro, sobre os quilombos e as resistências culturais africanas. Então a primeira coisa é o que é um quilombo ou um mocambo. Dentro do Brasil colonial, até o Brasil do século XIX, que é do Brasil Império, era comum que os escravos que conseguissem fugir fossem para algum lugar, às vezes distante, outras vezes não tão distantes, mas normalmente mais distantes, e lá montassem um quilombo, um lugar afastado onde eles podiam viver em liberdade. Então, o sujeito começa a viver ali na floresta depois de ter achado um lugar descampado, e aí ele constrói uma cabaninha para ele. Com o tempo ele vai melhorando, daqui a pouco ele arruma de alguma forma alguma plantação para ele poder produzir alguma coisa e vai vivendo por ali, tá? Ele não consegue pensar que vai tentar voltar para a África. E aí esses quilombos, eles podiam ter várias gerações, vai passando uma geração, vai chegando outra mais gente e tudo mais. Isso era obviamente uma forma de resistência e de tentar ir para a liberdade, tá? Esses quilombos hoje em dia ainda têm terras, tá? Eles são chamados quilombolas, as pessoas que nasceram nesses lugares e vivem. Logicamente que hoje eles já têm uma vida parecida com a nossa, né? A escravidão já aconteceu há muitos séculos. E esses quilombolas têm suas terras garantidas por lei, lógico, né? O cara é trazido da África, escravizado, ele foge, arruma um pedaço de terra, fica lá 400 anos, a terra é dele, né? Da família dele, dos descendentes dele. Acho que isso está claro para você, tá? O mais famoso quilombo foi o Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares, que existiu entre o século XVI e XVII, principalmente. Tá? Os historiadores, os arqueólogos falam principalmente do século XVII. Tá? E ele teria chegado a ter mais ou menos umas 30 mil pessoas. Presta atenção nisso. No começo do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro tinha 50 mil pessoas. Então, quando eu falo 30 mil pessoas, você vai achar que é pouca gente, mas na verdade não é. Para a época, 30 mil pessoas, ela estaria entre as maiores cidades do Brasil no século XVII. Tá? Onde ficava Palmares, professor? No interior do estado do Pernambuco. Para você ter ideia, nessa época, os holandeses, a gente já estudou aqui, olha aí alguma aula para trás, a invasão holandesa. Os holandeses, eles dominaram uma parte do Nordeste. O pessoal da região lá do Pernambuco falava que Palmares era os holandeses de outra cor. Quer dizer o quê? Eles tomaram uma região e dominavam aquela região. Por fim, foram contratados os bandeirantes do estado de São Paulo, isso mesmo, para dominar lá, e depois de muitos combates eles acabaram destruindo o Quilombo do Palmares, infelizmente, e depois de um ano, depois da destruição, a destruição aconteceu em 1694, está aqui olhando o livro, depois de um ano, o famoso líder Zumbi
de Palmares acabou sendo morto, tá? E o Zumbi, ele é um líder ele é um símbolo da resistência negra contra a escravidão, contra o racismo. É claro, tem que ser, né? Então, todo o poder aí ao Zumbi, na verdade, o grande líder de Palmares, tá? Que teve a sua cabeça depois exposta em praça pública. Isso era infelizmente uma prática corriqueira para acabar com o disse-me-disse. Eles, os feitores, os escravistas, essa gente de péssimo escrúpulo, expunha em praça pública para tentar coibir novas insurreições, novos levantes. Bom, na página 147 do seu livro, está falando sobre a importância cultural dos negros, da cultura afro-brasileira. Então, o que é a cultura afro-brasileira? É a cultura que se criou aqui no Brasil por influência da presença africana. Então, o nosso português, por exemplo, ele não é igual ao português de Portugal. Nós temos muitas palavras que são tipicamente brasileiras, tá? Da onde que vem essas palavras? Ou de alguma língua indígena ou de alguma língua africana. Então, hoje eu vou falar de matriz africana, logicamente. Então, a palavra quindim, quintanda, senzala, mocotó, cochilá, cafuné, coisa mais maravilhosa. Cafuné só existe no Brasil, tá? Esse acariciar ou acarinhar, que também é correto no português. Fazer o carícia na cabeça aqui, assim, ó, enquanto a pessoa está deitada, esse cafuné, ele só existe no Brasil. Se você for procurar por aí, as outras línguas usam normalmente muitas palavras para descrever isso, tá? Além disso, muitas coisas como o samba, o maracatu, um monte de ritmos musicais, a capoeira, tudo isso são criações culturais da matriz africana. Além dessas criações culturais diversas, os pratos como o acarajé, o vatapá, o bobó de camarão também são tipicamente brasileiros, porque eles vieram lá da África e naquelas condições específicas foram acabando sendo recriados aqui no Brasil. Então, mesmo lá na África não tem igual. É só aqui no Brasil, é um prato típico, são pratos típicos brasileiros, tá? E para finalizar, as religiões de matriz africana, eu já falei bastante sobre isso em outros momentos, né? Os africanos, quando vieram, obviamente, eles acreditavam em muitos deuses, os famosos orixás, né? Os orixás seriam as divindades de origem africana, tá? E aqui no Brasil eles deram origem ao candomblé, que muita gente, por preconceito, fala que é coisa do demônio, e não é, tá? E a Umbanda, que é uma religião que tem a cara do Brasil, a Umbanda, na minha opinião, porque é uma misturação de coisas danada, tá? Então, tem a influência da matriz africana, tem influências indígenas, tem influência kardecista, né, que é essa religião que a gente conhece muitas vezes como espiritismo, influenciado pelo pensamento do teórico, do teólogo francês chamado Allan Kardec, e nisso tudo os umbandistas criaram uma religião completamente original, e ela faz sentido para muita gente do Brasil, é lógico, tá? Bom, mas eu acho que é isso, tá bom? Espero vê-los em breve, mas principalmente eu espero vê-los bem. Beijão, até a nossa próxima videoaula.